Mete aí. Papo de boteco. Esse programa tá perdendo a chia pura. Puta que pariu. Tá perdendo Predialnet, olha aí. Os melhores preços a maior velocidade somente na Predialnet, 3515-0555. Marquinhos tem Predialnet. Eu tenho, Guilherme tem também, Guilherme tem também. Eu não tenho Predialnet. Guilherme tem também, que eu sei. Eu acho que essa campanha é homenagem ao Botafogo. Com Predialnet eu ganho todas. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí. 99,90. Você pode pedir lá 3515-0555 e a galera vai curtir 700 megas por 140 pila, meu irmão. É mega de raio. É isso aí. Feliz aqui quem tem Predialnet. A Predialnet é do começo ao fim do mesmo jeito, sempre boa. Agora o Botafogo... Olha só, papo de boteco aí. A gente estava falando, foi uma discussão. Começou com uma discussão dentro do nosso grupo aí, né? Vocês não sabem o que rola nas internas do Geraldino, né? Se soubesse, meu irmão, olha só o que rola nas internas desse grupo. Jesus do céu. Só quem não fala é Charles. A parada é a seguinte. Até na live de quinta-feira eu perguntei ao Cocada sobre questão até de entrevista, sobre o que ele achava de coletiva, sobre o que ele achava de repórter em campo, e ele falou que sente falta, que, em geral, quem viveu aquilo gostava, etc. E tal. E aí, veio o fim de semana aí com o lance do Abel, do Palmeiras, aí, esse retruque dele, aí, fora o Castro também dando cutucada depois de receber algumas cutucadas. E a pergunta é a seguinte, cara, aí, para o nosso papo de boteco aí, o que vocês acham da imprensa hoje em dia, se as perguntas estão mais maliciosas, se os treinadores estão com menos vontade de responder. Eu fico imaginando, Marquinhos, até se esses treinadores de hoje tivessem sido treinador na década de 80, 90, eles estavam ferrados, porque a pergunta era em loco, era ali, na hora, era no vestiário. E, porra, o cara nem respirava, nem tomou banho, nem podia pensar. O cara saindo molhado do chuveiro, já, com o nego já no microfone... E assim, eu queria saber de vocês aí, a opinião aí sobre, principalmente aí envolveu o Abel Ferreira, né? E Luiz Castro e tal. Então, eu saber de vocês. Eu acho, Leandro, posso começar? Pode. Então, eu acho que tem um pouco dos dois, cara. Tem um pouco das perguntas imbecilizadas dos jornalistas. Poucos fazem perguntas embasadas, poucos fazem perguntas fundamentadas. A grande maioria é sempre no mesmo, sabe? O cara já está de saco cheio de responder aquilo tudo e às vezes ele vem de um resultado adverso no jogo, ainda tem que ficar respondendo pergunta idiota, pergunta que não tem fundamento com o decorrer do jogo. E às vezes também tem até uma certa arrogância do treinador. Então a gente parte por esses dois lados. A gente tem o lado do repórter, do entrevistador, que às vezes não faz o dever de casa, e às vezes a gente tem também o lado do próprio treinador, que tem uma arrogância com o rei na barriga, achando que ele é o centro das atenções. Mas às vezes, cara, tudo depende do contexto, tá? Vocês viram o contexto do caso do Abel Ferreira? O Abel Ferreira, ele estava discutindo com uma outra situação. Aí esse repórter que estava lá na zona mista, do nada ele não estava participando dessa entrevista, não estava participando de porra nenhuma. Ele viu que o Abel estava discutindo com outro cara, na mesma hora ele sacou o telefone e já meteu para gravar o Abel. Então foi um contexto diferente. Não é que ele estava com o telefone já trabalhando em cima do que o Abel estava falando. Entendeu? Então só para... Não, olha só concluir, Betão. Não estou aqui a favor da conduta do Abel, pelo amor de Deus. A conduta dele é errada. Jamais ele pode pegar o telefone da mão do cara e cercear o cara até porque o cara é um jornalista. Mas o contexto que o pessoal está passando é completamente diferente. O cara só pegou o telefone porque ele presenciou a discussão do Abel. Se o Abel tivesse conversando, o cara não pegaria o telefone para chamar o Abel. Mas Lessa, rapidinho, antes que ele está com o dedo levantado, mas só para responder isso, não interessa se ele estava discutindo
se ele estava cagando, se ele estava mijando. Ali era a área do jornalista. Sim. Foi o que eu falei. Se ele não estava gravando antes, mas começou a gravar, porque ele viu uma situação na área dele. Sim. O errado está o Abel de todos os lances. Tanto que ele depois veio falar uma desculpinha dizendo que não sabia que ali era a área de jornalista. Não. Claro que sabia. Óbvio que sabia. Depois, então, salvo engano, depois acho que ele ligou pro jornalista. Salvo engano, depois ele ligou pro jornalista, se desculpou com o jornalista. Mas enfim. isso aí, depois foi só porque houve. Só porque houve pressão da mídia, pressão de uma porrada de gente em cima dele. Enfim, pode falar, Davi. Cara, assim, eu tenho uma opinião muito, muito clara em relação a essa questão do jornalismo hoje, das grandes mídias, né? Que é uma merda, tá? Literal, não tem um outro termo que possa ser utilizado. É patético, e eu vejo, por um lado, assim, que, na verdade, não é nem culpa do cara que está perguntando. Né? Existe uma pauta, existe todo um contexto que o cara tem que perguntar aquilo. O treinador não é obrigado a saber disso. Mas agora você se coloca como treinador. Você chega numa semana, perde o jogo. Aí vem o Palermo e pergunta: o time está todo errado, você vê que muitas críticas sobre a falta de alterações táticas, quase não chutou, enche de crítica. E na semana seguinte, esse mesmo cara, com uma goleada que seu clube meteu, o cara chega e fala: não, parabéns, o ambiente está maravilhoso. O treinador fala: tu tá de sacanagem, mano? Semana passada tu encheu de crítica meu time, agora você está elogiando meu time. Por que você faz isso? Ou seja, o jornalista, ele induz a uma crise. Ele tem esse papel também. Ele busca a crise. Isso irrita o treinador, cara. Então irrita qualquer pessoa, na verdade. Mas o treinador responde pelo elenco. Então, é óbvio que o cara vai ficar irritado em determinadas situações. Lógico que o destempero é preocupante, porque a maioria dos treinadores está se tornando assim. Mas ele vai perguntar coisa idiota. Na verdade, parece que ele está perguntando para irritar o treinador já. Tem coisas que não são para você perguntar. Sabendo que o treinador já é um pouco estourado. Abel Ferreira, deixa eu te dar. Abel Ferreira, Luiz Castro, JJ, Vitor Pereira. Diniz. O Diniz, Vitor Pereira. Deixa eu te dar um exemplo. Tem algumas perguntas que Betão, deixa eu só dar um exemplo para vocês, clássico de pergunta idiota. Fluminense e Volta Redonda, segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense fez 7-0 no Volta Redonda. Eu não me recordo o nome do repórter, mas ele fez a seguinte pergunta para o Diniz. Diniz, o que você acha do seu time ter perdido tantos gols hoje nessa partida contra o Volta Redonda? E o Fluminense ganhou de 7-0. O Diniz perdeu a linha com ele. Ele falou: meu irmão, a gente fez 7-0 no Volta Redonda, na semifinal de Campeonato Carioca. Você quer que o meu time faça o quê? 14, 17, 21, 38 gols? Você tá de brincadeira, né, cara? Olha o tom do questionamento, o dono pergunta. O cara ganha de 7-0, aí o jornalista vai e pergunta: pô, por que seu time perdeu tantos gols? Você tá contente com a quantidade de gols que seu time perdeu? Porra, meu irmão. Você pelo amor de Deus, né, cara? A pergunta da mulher, rapidinho, antes que, não sei se o Guilherme quer falar também, da mulher lá em relação ao negócio do Vinícius, com o Ancelotti. O Ancelotti falou: não vou falar de futebol, vou falar disso. Sim. Ela insistindo, eu vi. No Brasil. É mundial o Japão. Ele falou: não quero falar sobre isso. Mas vamos falar sobre... Ele não vou falar sobre isso. Mas não vou falar sobre o jogo, Não quero falar sobre o jogo. Entendeu? E outras coisas também. Hoje a gente postou até aquele vídeo lá no grupo com o Luiz Castro, né? A gente falou... Pô, aquela coisa que o repórter falou pro Luiz Castro foi ridícula. A resposta dele foi atravessada, porque o estilo... Ele já é um pouco também daquele jeito, acho que é um pouco dos portugueses, mas a resposta dele foi certa pro cara. Porque o cara tava fazendo uma pergunta idiota, porra. Teve de Jorge Jesus, também. Aquela do JJ, o cara tava fazendo um textão. Aquela do JJ também, do vídeo, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o quê, JJ... Vem cá, é uma pergunta, você tá fazendo várias... Ele não é uma pergunta ou uma entrevista? É uma entrevista toda, o cara queria 15 perguntas. Às vezes tem uns repórteres que quer fazer 15 perguntas numa pergunta só.
Só vou dar um exemplo clássico de como também tem muita soberba por parte dos jornalistas. Eles acham que o treinador tem que responder e todo mundo tem que responder. Eu acho que todos lembram da entrevista na Seleção Brasileira do Marcelo, né? Que está no Fluminense. Sim. O cara teimando que o cara... que o cara estava falando. Não, o Brasil está no dia do seu aniversário, Marcelo. O quê? Não, meu aniversário não é assim. Quê? Como assim? O cara estava querendo botar... Não, peraí, cara. Peraí. Isso foi o cúmulo do absurdo. Isso é um absurdo, gente. Jornalista tem que informar, não tem que... Primeiro, acima de tudo, não tem que opinar, tem que estudar o que vai passar, tem que... Cara, olha o que se tornou. E isso é antigo, hein? Isso é antigo. Isso é da Copa do Brasil, cara. Isso foi na Copa do Brasil. Os programas esportivos, tá? Os programas esportivos também. Stefano falou uma coisa que os jornalistas induzem a ter problemas do clube. O grande clássico que fizeram foi quando o Botafogo agora é ESPN. Sim. Isso aí que eles fizeram com o Botafogo foi ridículo. Sim. Entendeu? Menosprezando o time e depois eles ficam putos porque são proibidos de entrar. Isso aí. Aí não dá, pô. Foi o que eu falei. Isso não é de agora. Isso já, na verdade, foi colocado na raiz do jornalismo. Como eu citei o nome da pessoa aqui, não vou repetir, um dos cabeças já da ESPN, que o cara, não desmerecendo também o clube, tá? Ele sempre se dividiu entre Flamengo e Corinthians. Jogo que for, né? Jogo que for, né? Eu dou nome aos bois. Mas o posicionamento dele é exatamente isso. Pessoas que estão assistindo. Se o Juca Kfouri tem uma opinião, a sua opinião tem que ser totalmente contrária. Tá? Tudo dele, tudo, absolutamente tudo. E quem conhece bem a pessoa, quem já há anos, sabe que eu estou falando sério, e é verdade. Tudo ele faz errado, ele estimula errado. Tem mais uns 3 ou 4 nessa vibe também. E assim, né? São alunos dele. São caras que seguem dele. Pupilos dele. Pô, e isso é engraçado. Eu gostava tanto da ESPN, cara. Quando começou, aí acabou. Mas, Tefim, desde o momento que houve a fusão de ESPN com a Fox, aí desandou a porra toda. Não sei se você concorda comigo. Eu vou jogar uma pimenta aí para o Guilherme entrar aí no papo também. Assim, olhando pelo lado do jornalismo, né? Lógico, como jornalista, tem também o Arthur aqui. Ele citou o lado do Juca Kfouri. Eu tive uma discussão com o Juca Kfouri, entre aspas, via e-mail, quando eu fiz a minha monografia, e ele permeava com tons bairristas o que ele estava fazendo. E aí eu falei que ele estava sendo completamente parcial, que assim como era nas crônicas dele, porque ele estava deixando levar um teor dele pessoal contra dirigentes, para poder falar mal do clube, etc. e tal. E ele ficou todo doído na época e tal. E, assim, a dificuldade que eu vejo, entrando nessa seara aí, é o seguinte: o jornalista, na hora de desempenhar o seu papel, por exemplo, ali na coletiva, ele está mais como repórter, como o Tefim falou, informativo. Está mais como buscar informação de acordo com a pauta que lhe é passada. E com o advento, talvez, da internet, dessa coletiva chata pra cacete, passaram a querer fazer uma coisa também opinativa, como falou. Passaram a querer dar a pergunta com tons de opinião. E a pergunta, tipo Charles Madeira faz aqui, de 3, 4 minutos de pergunta. Aí você dá aquela pergunta e às vezes, hoje em dia, com tanta informação do jeito que está, acaba soando quando o cara não gosta do Abel, ou ele, por exemplo, ele é um jornalista que tem o blog dele, que tem as opiniões dele lá fora, e às vezes carrega a sua opinião para dentro desse trabalho ali. Então, o repórter que está dentro dessa coletiva, ele está extrapolando o papel só do informar, ele está mais indo na questão da seara, por muitas vezes, da opinião pessoal dele, acima da informação. E aí você quando vai já para os programas de TVs, aí eu já concordo que pode ser uma coisa mais opinativa. Os comentaristas estão lá para isso, são pagos para comentar, para dar opinião, etc. e tal. Quando não é um programa tipo Esporte Espetacular, tipo Globo Esporte e tal. Agora, quando é um programa de discussão, tipo o Sport TV, ou Redação, etc., eu concordo com a opinião
deva ser levado em conta. Ali é opinião, pô. Ali é opinião. Mas E, aliás, eu vou Leandro, passar para o Guilherme aqui, mas olha, o chat está engraçado pra cacete. O chat está pegando fogo ali com Vocês me com fizeram o Léo lembrar. Freitas, botafoguense aí hoje. Ó, um Vocês me abraço fizeram- para você, meu amigo. Fala aí, Guilherme. Vocês me fizeram voltar no tempo e lembrar um episódio que aconteceu, né, com o Vasco, de um jornalista da Globo que entrou no campo do Vasco, estava fazendo a matéria que o Eurico tinha permitido, e eles começaram a meio que tivesse infiltrado ali para poder vender informações erradas do Vasco para atrapalhar o jogo com o Flamengo. E aí eu lembro que o Eurico tirou o cara do estádio, chamou polícia, ele se colocou como vítima, a Globo entrou firme. Não sei se vocês lembram desse episódio. Isso lá eu não lembro que ano foi isso, mas deu um bafafá danado e na verdade, esse cara se colocou como vítima e ganhou a repercussão do espetáculo que ia acontecer antes do jogo, né? Então, assim, eu acho que tudo tem que ter um limite, né? Eu acho que a partir do momento que você invade, né, o espaço do outro e se torna uma pessoa... Eu vi uma situação do técnico do Botafogo falando de um jeito com a juíza lá, num jogo que teve aí com o Botafogo. E, assim, eu acho que é muito disso, de você tentar, né, dosar essa sua empolgação, essa sua adrenalina do jogo. A gente sabe que um jogo de futebol, pô, se a gente joga uma pelada aqui, a gente vai ficar nervoso. Você vê o Carlos Germano naquela entrevista que falou que toda pelada que ele jogava, ele fazia concentração. Então, futebol tem isso, né? Mexe com as nossas emoções, deixa a gente um pouco mais, né, acelerado, e isso mexe com todo mundo. E os jornalistas, eles querem ganhar também o protagonismo do espetáculo. Então, assim, é todo um business, todo um entretenimento que acaba acontecendo, todas essas discussões aí que fazem parte do futebol. Eu acho que você só tem que ter limite, mas isso aí a gente não vai conseguir mudar nunca, na minha opinião. Você vê que o Galvão Bueno, de vez em quando, dá as alfinetadas dele, o Kifuri já deu várias, e diversos outros jornalistas aí já tiveram as horas deles de fama, entendeu? Eu acho que o futebol, ele está vivendo um momento muito delicado em vários aspectos, entendeu? Que a gente não vivia outrora. Então, assim, e a gente precisa, né, estar atento a essas questões. Eu vou trazer aqui a discussão essas questões das apostas. Isso está entrando no futebol como uma questão muito complicada. Então, as pessoas estão entrando no espetáculo para mudar a diretriz do evento, né? O jogo, vamos dizer assim, a partida de futebol. Então, eles estão trabalhando nos bastidores algumas coisas que não fazem parte, né, desse grande espetáculo que a gente espera, que é a partida de futebol. Então, acho que nessa situação aí você tem que ficar um pouco mais atento e ver para onde que o futebol está caminhando. Para a gente, como torcedor, né, a gente fica aqui falando do nosso time, a gente quer realmente alguma coisa séria. Não quer um negócio que você vá para lá sabendo que vai acontecer ou que vão ter coisas nos bastidores que vão interferir naquele espetáculo. Coisa que não acontecia antes. A gente via que na época de Júnior, de Zico, porra, não tinha nada disso. E hoje você vê que na seleção brasileira tem, como o Carlos Germano falou aqui naquele programa, de que, poxa, os diretores entraram no vestiário e falaram que o Ronaldo ia jogar aquele jogo. E todo mundo sabia que não era para jogar, porra. Entendeu? Então, assim, você vê que o futebol tá mudando nesse aspecto. E a gente não sabe o porquê que esses caras também estão entrando e fazendo para atrair a mídia, para querer falar também sobre isso, querer ganhar espaço em coluna, querer ser o polêmico. Então tem tudo isso, entendeu? No jogador tem. Viu? Entendeu? Para corroborar um momento de nascimento, da imprensa esportiva de um modo maior, né, com o advento das TVs pagas, né, em especial com os canais especializados, porque, lógico, a imprensa especializada já tinha Jornal dos Esportes e outros lá atrás, mas impresso, né? E jornal impresso era aquela coisa, você escrevia naquele momento, depois no dia seguinte podia já ser outro contexto, mas já estava escrito. No mesmo dia, na verdade. E na realidade, o advento do Sport TV e dos canais pagos, ele começa a gerar um outro tipo de jornalismo, né? Um outro tipo de jornalismo especializado, e que seria esse jornalismo especializado, né? Pô, muita gente hoje
até tira o foco da opinião do jornalista, dizendo que o jogador tem mais chance de viver experiência, ok, concordo. Em outras partes também eu já acho que o jogador precisa realmente melhorar questões como o estudo sobre o que ele vai falar, a comunicação, a forma de se expressar e todas mais que o estudo do jornalismo dá também, quer dizer, não é só a vivência de campo. E aí você vê, aí como a opinião aqui dos nossos amigos, as pessoas estão botando aí, ó, é ridículo ver pessoas como Mauro César falar com autoridade que sabe tudo de tática e treinamento. Aí, esse é outro Juca Kfouri. Esse é outro Juca Kfouri. O Alex Campos falando que a ESPN, por outro lado, a ESPN só vale para assistir Premier League. O único programa que eu acompanhava lá do Linha de Passe, já depois que o Mauro saiu, não vale mais nada. Barrista e foco, como sempre, fofoca. Tá aí, ó. E ESPN hoje é só para assistir a esportes americanos. Tá falando, nós cariocas temos que ser mais unidos para acabar com essa má prepotência da imprensa paulista. Tá vendo? Tem aqui o Maurício Oliveira falando, não vamos passar pano para Abel. Aqui o Álvaro Falcão, nem ouvi a história e já sei que o Kfouri estava errado. O Antônio Júnior colocou, né? Vamos botar um pi aqui, o Kfouri que se... que foda-se. Juca que foda-se. Estão comentando, jornalismo especializado ou opinalizado. Olha aí, ó, tá vendo? O Dino Rodrigues aí, ó. É o que eu falei, exatamente. O Paulista é uma coisa terrível, não é de hoje. Se vocês forem ver a Copa de 82, Serginho Chulapa foi convocado pressão dela. E aí entra... No lugar de Dinamite. Era bairrismo na época. Isso aí. No lugar de Dinamite. Coloca, não vamos passar pano para o Abel. E também o Teixeira Neto falando que o Abel é um craque como treinador que merece passar pelos psicólogos da mesma forma que craques como jogadores já precisarão. Olha aí, fala aí, Stefano. Cara, eu não sei se vocês vão lembrar, muitos filmes têm muito disso. Aparece alguma notícia polêmica, aí até a cena do filme, o cara tentando comprar todos os jornais do bairro para tirar aquilo de circulação, porque não queria que fosse divulgado. Tipo a Xuxa com o filme dela? Hã? Tipo a Xuxa com o filme dela? Mas hoje em dia, cara, existe uma coisa... Eu gostava muito de ler jornal, eu lia muito jornal. Né? O Lance era um dos que eu mais li. O Lance, é. Só que tem uma diferença gritante do antigo para o novo. Né? O que estava escrito no jornal, você não tinha opção de editar. Aquilo ali era a sua opinião e ponto. A errata, ninguém dava ideia para a errata. Aí saía lá ninguém lia. Vou pegar o jornal. Ninguém lia. Agora, você escreve sua opinião, você edita o texto, você apaga o seu texto. É diferente. Se torna público e é apagado num piscar de olhos. Então, cara, mas a internet não perdoa na memória de Sim. Sim, mas aí não está mais na rede, dane-se. Para eles não importa. O jornalismo se tornou isso. Antes a opinião era mais forte, agora é totalmente maleável de acordo com o que os outros pensam. Do que seu chefe. É o seguinte, Tefinho, a palavra escrita ela tem a dureza dos significados dúbios da língua portuguesa. Então, às vezes, você não dá a impressão que você quer passar. Né? Aconteceu um caso recente aí desse humorista, eu esqueci o nome lá do Paulista, que o Fábio Porchat se manifestou na mídia. Léo Lins. No Twitter, e depois ele voltou atrás, dizendo que o que ele escreveu não refletia o que ele queria falar. Que ele fez um vídeo ontem falando isso. Quer dizer... porque ele primeiro falou sobre censura. Ele botou o que ele escreveu falando sobre censura. Mas aí a porrada foi tão grande nele que aí ele pegou, teve que mudar. Fosse lá atrás, ele não tinha como mudar. Porque já estava lá, era um jornal impresso, já estava... Se fosse lá atrás, nem censura tinha, Leandro. Mas, Leandro, ele apagou, mas mesmo ele apagando, já não mudou. Não. Foi muito mais porrada ainda, entendeu? Eu acho que ele fez dois vídeos. Ele primeiro tentou se justificar, e depois teve que se justificar de novo. Justificar a justificativa. Justificar a justificativa. A porrada foi piorando. A gente tem uma imprensa que começou a ser, digamos assim, mais setorizada, mais do que especializada, talvez a palavra seja setorizada. Está setorizada ligada ao esporte, que foi um segmento que cresceu, aí depois essa imprensa
foi se segmentando por vôlei, basquete, futebol e tal, e se aprofundando nos debates. E aí muita gente começou a ver a opinião dele, a opinião ser colocada de forma a querer ser como regra, ou que a opinião dela fosse absoluta. E nem sempre isso. A maioria das vezes você coloca a opinião para ser um debate, uma análise, e não como verdade absoluta, né? Então, principalmente, eu via muito aqueles debates, por exemplo, vou citar aqui quem é mais antigo conhece, tinha ali a mesa redonda da TVE, você tinha lá o José Inácio Werneck, o Aquiles Chirol, o Washington Rodrigues e o Sérgio Noronha, cada um representando, mesmo que não quisesse, um setorista dos clubes. E eles não debatiam, por exemplo, como a gente debate aqui, defendendo os clubes. Eles debatiam dando opinião, de certa forma, até tranquila, sendo imparciais até, e trazendo as notícias. E hoje, você vê com isso, a gente trouxe os crash com pop bola, com o rock bola, né, que diga, a nossa brincadeira dos torcedores no microfone, e também, ao mesmo tempo, trouxe a parte chata, que é a parte dos caras que acham que sabem tudo. Eu, por exemplo, gosto do PVC, acho ele uma enciclopédia, mas ele, às vezes, é chato falando. Né? Ele, às vezes, consegue ser maçante falando. O Mauro é polêmico nas opiniões dele, porque ele acaba refletindo muito mais o torcedor do que o jornalista, na minha opinião. E para mim, ele é um jornalista, ele é um torcedor travestido de jornalista. Sem falar, sem falar em jogador que virou jornalista, acho que sabe tudo. Tem essa também. Para os que não sabem, Casa Grande, né? Casa Grande é um exemplo. Na perna. Neto é outro. Neto. Né? Mas é isso, cara. Um debate bacana aí, ó. E olha só. Tá aí o Wellington, vou passar para você. O Wellington está falando aqui, o Stefano. Juca Kfouri, Casa Grande, Arnaldo Ribeiro, Flávio Gomes, Neto, são tudo farinha do mesmo saco. Só falam mesmo, tudo barriga. Aí tem o Milton Mendes também, né? O Milton Neves. Milton Neves. Ele é ridículo. Olha só. Olha aí, eu esqueci do rapaz da palavra fácil, Luiz Mendes. Não pode esquecer de Renato Maurício Prado também, né? Esse é outro. Também. É outro também. É outro. Mas, o PVC é chato, mas ele é coerente. Sim. Não, porque o Álvaro botou aí, PVC é chato pra baixo, só que PVC é uma enciclopédia. Ele fala... Cara, eu gosto demais do Penildo, gosto demais do Zé Carlos Araújo, gosto demais dessa galera, é muito top. Aquela mesa redonda que você falou, foi lá atrás, cara. Exatamente. Nós crescemos com rádio. Fala aí, Tefinho. O Neto, cara, ele tinha um personagem já há muitos anos. Neto é personagem. Corinthians. Ele foi envelhecendo. Quem acompanha o Neto, vira e mexe, vê uns vídeos do Neto, parece que ele vai se conscientizando à medida que ele vai se tornando um apresentador, largando o lado corintiano. Hoje eu não vejo o Neto tão ruim como era 10 anos atrás, não, cara. O Neto, 10 anos atrás, não sabia outra coisa, você vai Corinthians. Hoje, o Neto tem opiniões formadas. O Neto elogiou, eu já vi elogiando Botafogo, Fluminense, sim. Santos, Palmeiras, é diferente. O Neto ficou... Ele só é chato. Muito chato. É isso. Só que antes ele só falava de Corinthians. Mas ele não chega... Mas, Stefano, desculpa. Eu até respeito sua opinião, mas não dá para comparar um Neto com esses caras que a gente falou ali, cara. Com o Penildo, com o Zé Carlos, não dá. A discussão é nessa pegada. Eu acho que a gente está ficando carente de tudo isso, a verdade é essa. Nossa geração, eu estava falando com um amigo meu, a gente está ficando carente, cara. A gente perdeu a Tina Turner, perdeu Gal Costa, a gente está perdendo todo mundo, cara. E não está vindo. E no jornalismo a gente tá perdendo também, entendeu? Então, assim, tá difícil, cara. A nossa geração viu muita gente boa aí. Cara, entendeu? a gente vê até hoje. Agora a gente tem que... A gente... E só complementando, claro. Cobra, aí muitas vezes não acontece, mas, por exemplo, até hoje, Penildo e Zé Carlos Araújo estão narrando. Será por quê? A longevidade dos caras é absurda, né? Cantarelli é fantástico, tá ganhando espaço. Agora o Júlio César Santana era um baita narrador também, Edson Mauro e tal, mas esses caras vão se perpetuando até porque a voz é boa, ainda tem entonação. Agora,
Não houve renovação na rádio, posso dizer isso, na rádio de Sol Pelo contrário, a rádio tá acabando, né, cara? Pelo contrário, a rádio está acabando. Eu acho até que está acabando, eu acho até que a rádio é o único meio que está se adaptando a todas as formas de comunicação nova. E a TV falaram que ia acabar, não acabou, veio a internet falou que ia acabar. Mas a rádio está se passando no YouTube, Leandro, então ela está acabando. E agora a rádio está se adaptando à mídia moderna. A rádio virou podcast. Mas aí a gente ouve o que o Guilherme falou a respeito da velha guarda, daquele pessoal das antigas. Aí a gente liga a televisão no Sport TV e vê aquela Renata não sei o que, narrando o jogo. Pelo amor de Deus. Olha só, pelo amor de Deus, não é machismo meu, não é ser contra a mulher. Mas, cara, ela. Não. Isso. Sabe qual é o grande problema dela, Sabe qual é o grande problema dela? Ela até narra bem, só que chega em momentos marcantes do jogo, momentos de perigo. Ela muda a tonalidade da voz dela, que ela acaba se complicando, entendeu? E acaba se tornando chato. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu concordo plenamente. Eu acho ela narrando, eu acho ela bem fraquinha. Comentarista, eu acho ok. Mas também a gente tem o seguinte: tem um outro lado da moeda. Como tivemos durante 30 anos, praticamente, os mesmos estilos de narradores, sim. Você tinha o Galvão, tinha o Luciano do Vale. E a maioria queriam fazer igual a eles. Então a gente ficou acostumado com o timbre, o estilo, praticamente que tá na cabeça. Mas falo para você, ela é fraca narrando. Eu já vi novos narradores. Só lembrando que o jornal tinha coluna opinativa há muito tempo. O Austin Rodrigues fazia segundas-feiras no jornal. O Dalton Crispim, Geraldo Romualdo Silva, que eram os jornalistas que faziam suas colunas lá. E o Leandro Carvalho também. Márcio Braga, que eu achava chato pra cacete. Pô, Deus o tem, mas Márcio Braga era... Tá aqui o Dildo Rodrigues falando do programa e aquela... da TV, tinha Paulo Stein, Márcio Guedes, Di Bocage, Sérgio Bocage, jogadores do time do Rio. Bem lembrado. Tinha também a Manchete Esportiva. Manchete Esportiva. Aquele programa de domingo, depois dos jogos, que era TVE, não era isso? Que ficava aquela mesa. Era TVE. Todo mundo assistia aquele programa. Luiz Orlando apresentava o programa. Luiz Orlando. Leandro, Campeonato Carioca com Januário, Gerson, Adson Coutinho. Porra. Um corpo estendido no chão. O cara com mais bordão no futebol, cara. O Januário era absurdo. Deixa eu mandar um abraço aí para meu primo Leco, que está assistindo aí do Fortaleza. Uhul! Pô, rapaz, tem uma galera aqui que entrou, além do Antônio Júnior. Não, mas a nossa geração que viu muita coisa boa, a gente está ficando realmente carente pra caramba. Na verdade. Essa geração aí Rodrigues, Marcelo Espelho. Meu pai Marcílio está aí se recuperando. Opa, seu Marcílio! Marcílio! Melhoras, Marcílio! Meu pai e minha mãe, os dois velhinhos, uma hora um está no hospital, o outro está depois. Porra! Alexandro também mandando um abraço aqui. Olha quem está aqui, o meu querido Stefano. Ronald, meu diretor favorito. Olha aí, ó. Cadê a Bílio, porra? Temos também aqui, rapaz, Léo Freitas, que está zoando já aqui. O Léo Freitas botou aqui no início da live, depois a gente vai falar. Léo Freitas aparece pela primeira vez em 3 anos. Não consigo enxergar pelo retrovisor. Léo, a gente conversa depois lá no grupo. Botafoguense e Fluminense. Ele só aparece quando estou ganhando. O Léo é assim. Ele só aparece lá no grupo uma vez ou outra. Léo lá do Pré-Clube? Léo do Pré-Clube? Isso. Léo do Pré-Clube. Botafoguense? Léo do Pré-Clube. Tinha que ser da onde? Ele é botafoguense, gente boa, pô. Léo é gente boa. Não, mas ele só aparece no grupo lá, Irmandade, ele só aparece de vez em quando. Botafogo faz gol, ele aparece. Teve uma partida que o Botafogo tomou 3-2, ele botou lá os 2 gols e depois ele subiu, porque o Botafogo perdeu. Ele subiu. É igual o Wallace também. Ó, Robson deixou a opinião dele aqui. Boa noite, mancada e chat. Me desculpe, estamos no século XXI, nada mais também ficar vivendo de passado. E outra, a maioria desses aí são um bando de setoristas de clube falando de Botafogo à força. Olha aí, também tem um setorista dos clubes aí que estão... Não, mas até aí, ó, o que ele falou é verdade. Mas cadê o setorista do Botafogo?
Capitão Leco na live, rapaz, na minha época. Capitão Leco é meu primo, Alexandro, que mora lá em Fortaleza, capitão. Vocês vão dizer que eu tô velho, cara, mas quando eu era moleque eu assisti um programa chamado Capitão Asa, maluco. Já vocês vão pesquisar pra zoar isso. Capitão. Daqui a pouco ele vai falar de Nacional Quino, aí não sei o quê, pô, para, Léo. Capitão Planeta. Vamos falar do eu tenho um amigo que é capitão, hein, ó. Fala aí, Tefinho. Só para encerrar, falando de rádio, é um momento muito emocionante, né? Um momento que vi meu pai muito triste, né? Escutando rádio, na época não existia TV fechada, Sport TV, essas coisas. Até existia, mas era caro. DirecTV. Era DirecTV. Só que não passava, não tinha essa outra mulher. Aí meu pai, cabisbaixo, assistindo uma partida, né, no rádio, né? E o time dele acabou empatando, né, na última rodada. O time dele, fala o nome do time dele, porra. Fala o nome do time dele. Infelizmente, acabou caindo para a Série C. Peraí. O pai de Tefinho é Fluminense? É Fluminense, Tefinho é o desgosto do pai, cara. Você não percebeu isso? Caraca! Porra! Betão, eu sou de uma hierarquia em que os filhos, eles torcem para os mesmos clubes dos pais. Eu torço pro mesmo clube do meu pai mesmo clube do meu avô, e minhas filhas torcem pro mesmo clube que eu. Aqui em casa a gente tem essa hierarquia, entendeu? Agora... Lessa. Meu pai é Internacional e Flamengo. Lessa, porra, mas tinha um pedacinho de Flamengo, né? Lessa, fala, Tefinho. Você vai pro exterior? Não entendi. Várias vezes. Várias vezes. Ah, tá. Então ensina seu clube aí também. Só não fui pra Itália. Semana que vem ele vai pra Argentina. Você tem que ensinar, o Stefano. Tem que falar, porque tem um comentarista aqui da live que fala que passou da Dutra não é ninguém, né? Passou da Dutra não é ninguém. Ó. Olha só.